né? E aqui pensando muito a questão das práticas psíquicas de maneira geral e as práticas de justiça. Então, nesse encontro entre práticas de justiça e práticas psicológicas, à época a plenária pôde ver que a psicologia ou as práticas psicológicas se estendiam nos mais diversos campos de atuação dos braços da justiça, né? À época o trabalho foi bem interessante, foi uma comissão que mobilizou muitos psicólogos. Nós tivemos uma temática bem específica da questão dos direitos da criança e do adolescente, a questão da diversidade sexual, a questão do sistema prisional, e essa comissão pautou muitas coisas à época para o Conselho Federal em Brasília, né? Que resoluções, algumas das resoluções saíram desse conselho. A gente, como psicólogo, a gente é um pouco afastado do nosso conselho, a gente não sabe, porque é uma dificuldade mesmo, né, do psicólogo se entender também como esse agente político, né, dentro das suas práticas. Essas práticas elas não são práticas isoladas, né, elas são práticas políticas. E à época a gestão teve todo esse cuidado nessa articulação com Brasília, pautar muitos dos documentos que hoje circulam a nível nacional. Bom, a atual plenária, baseada nesse trabalho anterior da Comissão de Psicologia e Justiça, reedita, né, essa comissão, me faz um convite para coordenar essa comissão. Anteriormente eu havia coordenado esse trabalho da comissão anterior, 2007-2010. O Saulo está aqui, é psicólogo do Ministério Público, também faz parte da comissão. Tem outros membros da comissão que ainda não chegaram. Marília, que é da atual gestão e que é da diretoria, participa também com a gente da comissão, e outras pessoas que ainda não chegaram. Então, assim, esse evento de hoje, esse Dialogando de hoje, digamos assim, é o primeiro evento, né, formal da nossa comissão. E como nesse momento a cidade do Rio de Janeiro atravessa digamos assim, uma peculiaridade com relação a essa relação mais estreitada entre as práticas psicológicas e justiça, e um tema que a comissão, a partir de uma demanda da plenária, passou a discutir, a questão da judicialização da assistência social, e é algo que tem, essa ideia de judicialização está muito presente na nossa relação, né, atualmente com a justiça. A gente achou interessante que esse primeiro fórum da comissão, a gente pudesse pensar essa questão não tão somente de um ponto de vista mais teórico ou metodológico, mas principalmente para a gente se conhecer. A gente se conhece pouco, a gente se relaciona muito pouco. Cada um de nós aqui, em determinado momento, faz crítica ao trabalho do outro, né? O psicólogo que está, às vezes, atuando no conselho tutelar sobre determinadas pressões, faz crítica ao trabalho do psicólogo que, às vezes, está na vara de infância, ou que, às vezes, está dentro do Ministério Público, ou que está no posto de saúde, ou que está, enfim, atuando em outra ONG, enfim. A gente é a rede de proteção à criança, por isso que o Dialogando pensando essa questão da proteção especial, e a proteção especial é justamente no momento em que tem rompimento de vínculos, e aí estamos todos implicados, né, vara de infância, Ministério Público, as ONGs que também trabalham com acolhimento institucional de crianças, o programa Família Acolhedora, a questão da saúde, ou seja, várias entidades dessa rede estão em relação, mas a gente não se conhece. Então a ideia também desse pequeno fórum, por isso pequeno mesmo, a gente pensou assim, não, vamos primeiro tentar se conhecer, saber quem são esses atores, com quem estamos nos relacionando, ouvir, né? Ouvir o que as pessoas também têm a dizer, sair um pouco da perspectiva, às vezes, de criticar o trabalho do colega, sem entender que pressões esse colega sofre. E é muito interessante porque a atual Comissão de Direitos Humanos dessa gestão, Júlia está aí? Não estou vendo Júlia. Bom, a Júlia não está aqui, mas está lá embaixo. A Júlia, que é uma colaboradora da Comissão de Direitos Humanos, participa de um fórum no Conselho, acabei de falar seu nome, no Conselho do Serviço Social sobre a questão, né, das mães usuárias de crack, que é uma problemática também que a cidade do Rio de Janeiro vem enfrentando, e o acolhimento institucional dos seus bebês e essa relação com a vara da infância. E através da Júlia, quer dizer, isso também é um tema pautado, porque a Júlia também está nesse espaço,
em contato com outros profissionais, e eu tive a oportunidade de ir em uma das reuniões, e a gente ouviu muita coisa, né? E a gente pensou, não, vamos parar então para conversar um pouco entre nós, né? Assim, vamos chamar algumas pessoas para falar, trazer algumas reflexões para nós, né? Assim, né? Então, portanto, não se trata assim de uma fala tão formal, né, teórica, mas mais uma reflexão de alguns profissionais que estão em pontos chaves também dessa rede de proteção. Infelizmente, a gente não conseguiria fazer uma mesa abordando diversas entidades, mas pensando assim, não, é só um encontro inicial para tantos outros que a gente espera que aconteçam, né, que sejam pautados a partir de hoje. Então, já montando a nossa mesa, são falas disparadoras para uma reflexão, para a gente poder pensar algumas saídas para além só da crítica, né? O fulano não faz, o ciclano não faz, porque a instituição tal, o psicólogo. Então, vamos se ver, vamos nos encontrar, vamos nos olhar e pensar as nossas pressões, nas pressões que a gente também sofre nas nossas instituições. Então, a gente pensou em chamar uma colega que é parceira, que é a Aline Peçanha, que é assistente social e coordena uma instituição de acolhimento. Como a gente está pensando na questão da proteção especial, né, já pensando nessa separação da criança de sua família, então a gente pensou, não, vamos trazer alguém de uma entidade de acolhimento que possa trazer uma reflexão sobre isso, né, uma pessoa que possa também apresentar um trabalho que é feito numa instituição que trabalha com a primeira infância, né, Ana? Então, estou chamando você para já ocupar um lugar na mesa. E depois cada uma pode se apresentar e falar mais. Aline Diniz, que é psicóloga da Vara da Infância, aqui da Praça 11, a Vara da Infância da capital. A gente pediu a Aline para trazer um pouco uma reflexão sobre a questão uma problemática muito da mídia, que é a questão das mães usuárias de crack, e vem ao encontro também dessa participação da Comissão de Direitos Humanos no Fórum do CRES, né, com as maternidades. Então, a Aline falar um pouco, trazer um pouco uma reflexão desse trabalho, desse acolhimento dessas mães usuárias de crack na Vara da Infância. E é claro que essa reflexão está o tempo inteiro passando pela questão da judicialização das práticas da assistência, né? E a Rosemary Barbosa Lima, que está numa gerência de álcool e drogas, depois você me corrija se não foi isso, né? Ligada à Secretaria de Saúde, né? E também vai apresentar uma reflexão para a gente sobre esse trabalho. Então, assim, eu vou ficar um pouco numa postura meio ingrata, tá bom? De continuar um pouco o nosso tempo, mas é isso. Sejam todos bem-vindos e bom encontro para todos nós. Obrigada. Na verdade, elas vão ter que ir até o microfone. Né? Elas vão ter que ir até o microfone. Esse microfone aí, ele anda, não? Tem esse sem fio, da microfone, né? Tá, a menina já concentrada não funciona. Sem fio? Aquele lá. Não, mas se vocês não quiserem, hoje eu quero o microfone Pode estender ele, não? Para chegar na maneira? se o Bernardo está ali, tá, eu tô tentando botar o Bernardo da linha aqui, tá? Vou me apresentar então. Meu nome é Aline Peçanha, eu sou assistente social, estou na direção da unidade de iniciação social Ana Carolina, que é uma unidade municipal que acolhe crianças de 0 a 4 anos. Legal, porque eu acho que eu sou muito assistente social, né, na mesa, e acho que eu trouxe um tema bastante interdisciplinar, assim, pensando no que a gente conversou e pensando também no qual é o nosso momento da unidade. Então, acho que é um tema que a gente está refletindo internamente, né, com desafios de trabalho e pensando também, né, como a Eliane colocou, nessa mudança de perfil de acolhimento que tem a ver com a conjuntura que a gente vem passando, muito ligada à questão do crack. Então, o Ana Carolina é uma unidade que, desde sempre, acolhe crianças de 0 a 4 anos, mas de alguns anos para cá, né, de uns 3 anos mais ou menos, a gente
tem a maioria de crianças, bebês recém-nascidos, né? E isso trouxe pra gente outros desafios, né, desse acolhimento e, enfim, acho que é isso, vamos ver. Então eu chamei o trabalho, né, a apresentação de bebês separados, o desafio do acolhimento institucional na primeira infância. Como é que eu consigo virar aqui? Fica mais fácil para mim. Quem somos, né? Eu já falei, Unidade Municipal Ana Carolina, a gente acolhe crianças de ambos os sexos, de 0 a 4 anos, vítimas de múltiplas violações de direitos e expostas a riscos sociais. Só para começar a mostrar quem são, né, os nossos acolhidos. Essas são as diretrizes jurídicas, né, e a política de referência do trabalho. Pode passar. Aí eu trouxe um perfil atual, né, das crianças acolhidas. Então, assim, o total de crianças acolhidas de janeiro a agosto de 2014 foram 49 crianças. Esse número é o mesmo número de acolhimento de 2012, do ano inteiro. 2013 eu fico devendo, porque foi o ano que a gente se mudou, mas eu poderia ter contado, enfim, não trouxe. Mas para mostrar que houve um aumento de acolhimento, principalmente dos bebês. 31 das 49, né? 31 crianças vieram direto da maternidade, ou seja, 64% desse universo. Desse universo de crianças, 90% tem histórico de uso de droga, especial o crack, pela genitora, e isso a gente tira do histórico do acolhimento, a motivação. Em geral, é a motivação para o acolhimento, a situação de droga da genitora, então as crianças vêm direto da maternidade com essa história associada. Foram reinseridas até o mês de agosto 38 crianças, então de 49, 38 já retornaram para casa. 21 adoções e 17 reinserções em família de origem, considerando também a família extensa. Aí eu sei que o número de adoção é algo que gera enfim, chama a atenção, né? Então, dos 21 casos de adoção, apenas 8 tinham referência familiar, né? Então, os outros 13 casos foram de crianças abandonadas que não possuíam referência familiar para qualquer tentativa de trabalho interdisciplinar. Porque o Ana Carolina, por trabalhar nessa faixa etária de bebês, e especialmente a questão do recém-nascido, que é a faixa etária de desejo de adoção, é claro que a gente tem um número de adoção alto, mas os números também mostram que quando há referência familiar, a possibilidade de retorno é muito grande. Há um investimento na família, em especial na família extensa, porque os casos a gente observa que o retorno para a mãe seria muito a longo prazo, e a gente também trabalha com a provisoriedade do acolhimento, então em geral as crianças retornam para a família extensa, mas o número de abandono também por conta dessa questão da dependência química, do crack, aumentou muito. Então são muitos bebês que estão sendo abandonados na maternidade, e aí se a gente não tem nenhuma referência, a gente não consegue estabelecer um trabalho. Aí o nosso primeiro ponto, que nós chamamos de reparando a dor da separação, né? Qual é a nossa primeira missão, né, no acolhimento de crianças pequenas, né? Isso a gente tem conversado muito internamente com a equipe, se debruçado muito sobre essa questão, principalmente por conta dos bebês, né? Então a nossa primeira missão é o acolhimento afetivo, né, que vai gerar proteção e segurança. A gente acredita, né, e vem cada vez mais estudando e pensando sobre isso, que o acolhimento ele não pode ser só técnico ou muito menos burocrático, né? Ele precisa ter o afeto envolvido para que aquela criança consiga, apesar da separação, né, que a gente possa cuidar dessa separação de uma forma que ela possa ultrapassar esse momento. E aí poder, enfim, mais à frente já falar disso, de elaborar a história, poder construir uma travessia para um outro momento, né, que é o retorno para a família dela. Um outro ponto que é nomear imediatamente o recém-nato que chegar sem nome escolhido. Isso também a gente tem como ponto, né, assim, um consenso interno de que, como a gente tem esse número grande de abandono, muitas crianças chegam à unidade sem ter sido nomeadas. Então chega um filho de fulana, né, assim vem do hospital. E aí a gente já tem isso combinado, que não há necessidade de esperar a equipe técnica chegar, porque esses bebês às vezes chegam à noite, porque ainda passa pela vara, e acaba sendo acolhido num plantão noturno que não tem a equipe técnica da unidade. E aí o cuidador faz isso, né? Ele não passa nem sequer uma noite chamando de filho dele.
ele olha para a criança e conversa com outro educador, que nome poderia chamar, ele parece com Pedro, ele parece com Clara, e no dia seguinte a gente chega, a criança já tem nome. Isso a gente também acredita que é uma forma de cuidar mesmo, né, daquele bebezinho que chegou, que é aquele, e a gente tem que olhar para ele. Dar afeto não é substituir a mãe. A gente tem que ter o afeto, né, mas tem que preservar esse lugar da família, em especial da mãe, né? E na relação, né, com as crianças, isso fica muito embolado, assim, o educador, a criança, e ela às vezes nomeia o educador, né, chama de mãe, né? Mas a gente trabalha muito assim, que a responsabilidade de não nomear essa relação, chamar então de filho, é do adulto, não é da criança, né? Mas o afeto não é só mãe, o pai e mãe que dá, né? Afeto outras pessoas podem dar, e a gente acredita que lá a gente tem que dar esse afeto, mas sempre preservando esse espaço que é da família e não querendo substituir esse lugar. Então, o envolvimento afetivo é essencial e legitimado como parte do trabalho. Ninguém se acha menos profissional porque trabalha com a afetividade, né? Considerando a afetividade na relação com as crianças e com os funcionários também, né? Na relação de trabalho. O investimento da equipe técnica na busca de recurso teórico metodológico para cuidar dessa dor. A gente tem se debruçado sobre isso. Esse é um tema que fica muito na psicologia, né? E eu, como assistente social, por isso também achei importante trazer, porque isso não é exclusivo da psicologia, mas nem sempre o serviço social entende como parte, né? Então fica a subjetividade de lado e o que é prático e objetivo fica com a gente. Porém, tem uma outra linha, digamos assim, dentro do serviço social que considera que a subjetividade e tudo isso que a gente está trazendo é parte do todo, né? É interdisciplinar e todos têm que estar envolvidos. Mas, ao mesmo tempo, às vezes não é uma leitura fácil, né? Isso às vezes é escrito para o psicólogo e não para os profissionais. A gente não tem muitos espaços de troca para isso, né, para falar disso. A própria Secretaria de Assistência, né, agora de Desenvolvimento Social, eu acho que tem uma limitação para tratar dessas questões. A gente trata muito mais de questões objetivas, práticas de funcionário, de rotina, e o funcionário veio ou não veio, você entregou seu relatório, você não entregou, e isso que é do dia a dia, né, interno, às vezes fica muito aquém, né, do que a criança de fato necessita. Principalmente que eu acho que a gente viveu um movimento de levar o abrigo para fora, né? Então as crianças têm que ter acesso fora, a gente tem que acessar a rede, a gente tem que acessar a educação. E aí o dentro foi se perdendo, assim, né? Acho que falta voltar um pouco para dentro do abrigo e pensar nesse dia a dia. E um outro ponto, que tem também pensando nessa questão da separação e da dor, que é a capacitação dos cuidadores. Os cuidadores ficam direto nessa relação com as crianças, são eles os mais embolados nessa relação, né? E eles não têm uma capacitação, não sei se específica, mas assim, eles lidam muito com a sua experiência de vida, né? Então, a partir daquilo que eles vivenciaram, a partir daquilo que eu fiz com o meu neto, porque lá, por exemplo, a maioria das pessoas já são avós, né? Aquilo que eu fiz com o meu neto, eu vou fazer com aquela criança. E aí a gente tem que considerar aquilo que ela fez com a neta ou com o neto, porque a gente não pode desqualificar também o que ela traz, né, de informação, enfim, de cultura, mas também mostrar para ela que tem uma outra forma de fazer, e a gente quer apostar nessa outra forma. E a gente observa muito também que os cuidadores, isso não Ana Carolina, mas eu imagino assim, pensando na categoria de educador, pensando no salário que o educador recebe, a gente pode mais ou menos traçar um perfil. Os nossos, por exemplo, muitos têm histórias muito parecidas com a história dos familiares. Então, a história do educador, se não é a dele, é do filho, né? Esse mês a gente fez 2 encaminhamentos para familiares para a CAPS dele, Famílias de Educador. E, então, assim, essa coisa do abandono que bate na gente de uma forma, né, que difícil, né, lidar com o abandono da criança, é difícil também para a gente. É mais ainda para eles, que têm essa história, às vezes, também perpassada por algum momento de abandono, ou de infância, ou da família, porque tem um primo. Então, a gente tem muito atenção a isso e tem que buscar também melhorar essa capacitação de uma forma muito sutil, porque nem sempre estão abertos para isso, né? São pessoas mais velhas, que acham que você é mais nova e que você está querendo me ensinar aquilo que eu já vivi na vida inteira. É muito difícil, não tem uma abertura, eles não estão completamente abertos para trabalhar isso. Então, às vezes, a gente vai também pelo afeto, né? Mas é importante para a criança, olha como é que foi bom para ela, como é que foi sua vida, aí escuta um pouco o educador.
Mas se a gente não enfrentar essa capacitação, eu percebo que assim, todo um trabalho que você pensou, planejou, junto com a sua equipe, se o educador não tiver envolvido e acreditando também, não funciona, fica tudo nas pastas e nos pensamentos, né? Aí eu trouxe essas fotos que são momentos assim com os bebês, e esse é um momento de uma contação de história, que é um projeto da prefeitura também, chamado Projeto Circulando, que é a intenção do projeto é dar acesso a espaços culturais para as crianças, mas também tem um movimento interno que é uma oficineira, que no nosso caso a gente conseguiu com que ela ficasse trabalhando um pouco a estimulação motora, visual, tinha contação de história também, mas enfim, essa coisa bem voltada mesmo para a faixa etária. Infelizmente ela saiu, voltou para Curitiba, se demitiu, e a gente está aguardando uma ou outra, mas assim, é importantíssimo no trabalho. O segundo ponto, que tem a ver com essa questão da separação, a gente tem pensado muito de como cuidar dessa dor a partir da elaboração da história da criança, né? Como que a gente pode, mesmo com eles pequenos, pensar essa história com eles e assim, deixar que eles falem da história, fazê-los ouvir sobre a sua história, fazê-los participar de fato desse momento deles e a partir dali construir uma nova, se for o caso, né? Aí eu tirei esse trecho, e não só o trecho, mas esse tema, né? Me inspirei muito no Instituto Fazendo História, e a história, quando nomeada, é possível de elaboração e o sujeito torna-se livre para escrever uma nova história. E é essa liberdade que a gente vem pensando, assim, como trabalhar isso dentro da instituição, né? O projeto Minha História, enfim, a gente está iniciando esse projeto, todos dois, na verdade, que é a produção de um álbum, que é algo que a gente, né, vem pensando que a gente não conseguia fazer. A gente tem foto das crianças, mas assim, fotos soltas, e aí quando a criança sai para adoção, o casal pede, a gente cata no computador, bota no CD e entrega. Mas nunca foi algo planejado para que toda criança tenha e que possa ser registrada numa forma de álbum. E aí, não só as fotos, mas assim, as curiosidades individuais, o que a criança mais gosta, como que ela gosta de dormir, né? Como é dos nossos filhos o albinho, né? Quando sai o primeiro dente, aquele que tiver o primeiro dente lá, né? Os outros, a história, os maiores, a gente tem colocado qual a brincadeira que mais gosta, e ir colocando as fotos, e ao final, quando a criança retornar, né, ou para a família de origem ou para a adoção, ela vai levar esse albinho, que é algo muito simples, porque a gente tem que pensar de onde a gente está falando, né? Os recursos não são os maiores, mas a gente tem buscado alguma criatividade para fazer. Então, a gente fez mesmo no computador, é amarradozinho com uma fita, acho que eu trouxe ele. Depois você vê ali, aí um saquinho, enfim. Mas eu acho que já vai representar muito, a gente tem percebido muito isso nos casos de adoção, quanto que os casais demandam saber como que ele era quando ele chegou. Se não tem a foto, a gente também não vai, né, lembrar e dizer sobre isso. Então isso a gente iniciou agora, os álbuns já estão disparados nas pastas, e os educadores estão participando, porque aí quem vai escrever como que o bebê dorme é o educador, né? E aí também para ela entender que isso não é mais um trabalho, porque é assim que é percebido muitas vezes, mais um trabalho, tem que escrever agora como que ele gosta de dormir. Não é mais um trabalho, é importante para ele. A gente vai ficar tão feliz, né, de entregar o álbum quando for embora. E eu acho que elas... ficar feliz, assim, eu acho que a partir disso foi que conquistou também as cuidadoras, né? A gente começou a falar assim, como você foi seu filho? Ele teve um álbum? E o seu? E o sua neta tem álbum? O que você botou? Então, as crianças aqui não têm, os casais estão pedindo, então isso tem mobilizado um pouco mais as cuidadoras. O outro a gente está chamando de Projeto Jardim da Infância, a gente vai inaugurar dia 11 de outubro, numa festinha das crianças. Cada criança terá tem uma plantinha, já botei que tem, mas não tem não, vai ter. Mas é que a gente tem que acreditar, e tem uma plantinha que levará para casa como ela, entre a sua história no abrigo e a sua nova história na família. Isso a gente pensou muito na situação assim, algumas crianças que saíram levaram junto com ela algum objeto, e na verdade isso foi demandado pelo casal, não foi uma atitude nossa. A gente já pensou nisso, vamos mandar algo que ele gostava de estar aqui, como a gente às vezes faz, criança vai para a creche, leva alguma coisa para ela se sentir segura lá, né, com algo que é dela. E vários casais, até casais que tinham na formação ali do casal, alguém que era psicólogo ou trabalhava na área, chegou me perguntando, o que ele vai levar? O que ele gosta de dormir?
E aí a gente começou a se dar conta assim, ele gostava com certeza de dormir com alguma coisa, mas a gente não tinha a atenção de pensar que aquilo era super importante para ele, que era importante ele levar. E aí, de fato, eles despertaram isso na gente, e a gente pensou na planta como algo que, assim, ele vai cuidar do abrigo e vai ter uma continuidade depois, né? Vai levar e vai poder plantar para onde for, vai poder manter o vasinho. E as crianças já estão participando disso, a gente está fazendo com material reciclado, cada um vai ter o seu nomezinho lá, né? E vai ser algo que eles vão poder levar de um lugar para o outro. A outra questão é a preparação para a adoção, né? Conversas, recursos lúdicos, legitimação dos sentimentos que as crianças trazem. A gente, como eu falei, tem um número alto, né, de adoção pelo perfil faixa etária nosso, e a preparação é algo muito delicado, assim, né? Você introduzir para a criança uma nova família, principalmente quando ela conviveu com a família de origem dela, né? Como há pouco tempo a mãe ainda estava visitando o abrigo e aí houve uma decisão de colocação de família substituta. A família já estava se preparando para isso, porque isso é dito durante os atendimentos, né? Ninguém atende e esconde da mãe, olha, não, nenhuma chance de você perder seu filho. Não é assim, né? A gente vai trabalhando também isso junto com a família. Agora, para a criança, isso, você não pode também antecipar isso para a criança. A mãe ainda está indo ali, né? Então, quando isso acontece, às vezes é pouco tempo para preparar a criança. E a gente tem visto assim, o quanto que é importante, quando se trata de uma criança um pouco maior, né, de 3, maior, que eu estou dizendo isso, 3, 4 anos, são muito pequenos, né? Quanto é importante eles falarem disso, né? Poder dizer, porque em geral é isso, assim, eu não quero ir porque cadê a minha mãe? Eu quero a minha mãe, né? E como é que a minha mãe vai ficar? Um menino falou isso pra gente. Mas como é que a minha mãe vai ficar triste com isso? E aí a gente falou, a sua mãe não vai ficar triste. Eles diziam que estava preocupado com ela. E a gente disse, nós também estamos preocupados com ela. A gente vai continuar cuidando dela, mas ela não vai ficar triste. Ela quer o melhor para você. E vai ser importante para ela saber que você está num lugar legal, que tem uma nova mãezinha. E a partir disso, né, dele ouvir da gente, que a gente reconhecia que o que ele estava sentindo era importante, era legítimo, ele se abriu também para uma nova família. Então, ele passou a desejar essa nova família. Cadê a minha mãe? Quando vai chegar a minha mãe, né? Passa por uma outra etapa. Mas isso é muito sutil, assim. E aí, voltando aos educadores, né? Acho que a gente já falou disso naquela apresentação. Você combina tudo isso com a criança e aí a adoção na faixa etária de 2, 3 anos é um processo, o casal não chega e visita a criança. Ele vai ver a criança no coletivo, ele vai ver junto com todos os outros, né? Porque ele pode não querer a criança, então você não pode gerar uma expectativa antes que isso aconteça. E aí depois a gente vai aproximando esse casal ou essa pessoa da criança aos poucos, até individualizar essa visita. E aí a gente combina com o casal, ele não chama... eu posso deixar ele chamar de irmão? Não, já posso chamar de filho? Não, ainda não, ele ainda não te reconhece assim, vamos esperar. Você nem se apresentou ainda pra ele, né? O primeiro encontro você vai chamar de filho? Não. E aí você combina isso e o casal entende. Aí o casal chega na segunda visita, aí o educador grita, olha, a mamãe chegou, papai chegou. Aí a criança olha, mamãe, papai, ninguém me avisou que era mãe e pai. Por isso a importância assim, de que tudo tem que envolver todo mundo, tem que envolver a cozinheira. A cozinheira também tem que entender por que é importante na adoção e fazendo aos poucos. Mas no dia a dia a gente tem que ser sincera, que eu não estou dizendo que lá é perfeito não, lá é assim também. A mulher da limpeza atende e diz, mamãe chegou. E a gente acabou de dizer que não podia falar assim. Mas a tentativa e o nosso olhar é para que envolva todo mundo. A gente está atrás disso, né? A gente não atingiu, mas está tentando. Essas fotos são alguns momentos no abrigo, né? Uma festinha junina, um esquenta para a Copa, que não deu muito certo, né? Copa, mas a gente fez o esquenta com eles. Esse aqui é um momento do projeto Circulando, que é esse que eu falei, do acesso à cidade. E não é um acesso assim, todo domingo é Quinta da Boa Vista. Não, eles estão indo em lugares super bacanas. Eles foram esse final de semana no Disney Live na Barra. E o coordenador do programa ligou e falou, Aline, as crianças estavam todas lindas, todo mundo encantado. E aí a gente combina com o educador. Não precisa chegar dizendo que é do abrigo. São crianças indo para o teatro. Aí a educadora disse que a pessoa perguntou, mas você tem 7 filhos? Aí ela pra mim, Aline, eu tive que falar, porque ela achou que eu tinha 7 filhos, eu não ia passar por uma mãe de 7. Aí ela falou que era do abrigo. Mas assim, na verdade é para não chegar expondo criança, né? Estamos chegando do abrigo. Não, elas estão chegando como qualquer outra criança. Então elas vão super arrumadas, a gente tem o maior cuidado. Se o passeio é no sábado, na sexta a gente planeja a roupinha, assim, né? Já deixa combinado o sapato e tal, para que isso chegue mesmo de uma forma com dignidade, né? Que, como eles merecem
bem-estar. E aí eu achei interessante trazer essa foto. Essa não é do Disney Life, é da Cidade das Artes, também na Barra. Eles foram numa contação de história. E aí, quando as fotos chegaram, eu vi assim, e me contaram também, as educadoras, eles foram os personagens principais da contação, sem nenhuma timidez, assim, foi o rei, a menininha sentada na cadeira é nossa, lá da briga, ela foi a rainha, e participaram, e isso pra mim é resultado de trabalho, elas estão com autoestima, né, boa, estão se sentindo seguros, estão se sentindo amados, porque se eles se sentissem diferentes ali, eu acho que eles não participariam dessa forma da contação. Então, acho que é muito bacana perceber esses movimentos também. O acompanhamento familiar, né, dentro de tudo isso. Então, essa é um pouco da rotina com as crianças, mas tudo isso é perpassado pelo dia a dia com as famílias, né, que é o nosso foco de atuação para que a criança saia dali, é acompanhar a família. Então, apesar da unidade acolher crianças, as famílias dessas precisam também ser acolhidas. E aí, assim, nessa faixa etária, né, a possibilidade da equipe como um todo rejeitar a família, né, a partir de um julgamento moral, é muito grande. Porque quando o bebê chega, e a mãe aparece, a primeira coisa que o educador traz é como essa mãe deixou esse bebezinho tão fofinho, tão bonitinho, dessa forma, ou abandonado. Como foi capaz? Isso não é mãe. E aí você tem que inverter tudo isso para que a família se sinta também num local de proteção, que ela se sinta também acolhida, não só a criança, porque senão a gente afasta ainda mais essa família da criança. Dependendo de como a gente recebe a família, ela se sente rejeitada e assim, ao invés de você estreitar os vínculos, que a gente está ali para isso, né, para fazer com que aquele vínculo não se perca ou que ele se restabeleça, que às vezes ele não está existindo mais, é muito grande se a gente partir desse princípio, né? Essa família cruel abandonou esse bebezinho. Buscar compreender como a família está vivenciando o afastamento do filho e quais as possibilidades do seu retorno. A gente também, né, percebe que tem alguns encaminhamentos que são equivocados, assim, que não deveriam ir para o acolhimento, né? Vou falar um pouco até disso. Mas, na maioria, há uma situação que provocou o afastamento da família do bebê. E muitas das vezes a mãe ou o pai ou os familiares, eles não reconhecem nada para ter sido afastado dos filhos, né? Então, assim, se é uma situação de negligência, se é uma situação de maus tratos, às vezes a mãe não vê isso, não percebe isso. E aí fica muito difícil você pactuar qualquer ação junto com a família desde o momento que ela não reconhece. Por que o meu filho está aqui? Não tem motivo para ele estar aqui, né? Isso não é motivo, enfim. E aí, assim, pactuar um caminhamento, fazer ela entender que ela precisa, né, sensibilizá-la para um tratamento, é muito mais difícil quando a família não consegue reconhecer esses fatos. Então, ontem, né, a equipe estava atendendo uma mãe que é exatamente isso e foi lendo com ela o relatório, ponto por ponto, do que está sendo apresentado como motivo para ela ter perdido a guarda dos filhos, né? E ela não consegue reconhecer nenhum deles. São pontos gravíssimos, assim, é um caso muito difícil. Mas ela não consegue reconhecer nada daquilo como um problema para estar longe do filho. Investir no fortalecimento dos vínculos, flexibilizar as visitas, incentivar a amamentação, incentivar a participação na rotina dos cuidados, nas datas comemorativas, né, nos aniversários, naquelas festinhas que eu mostrei. Isso também é importante, essa questão de fortalecer o vínculo. A gente já viu assim, mãe que vai e fala assim, caramba, olha só, acho que ele tá... Esses dias uma mãe levou uma amiga para mostrar, como é que é bonito aqui, olha só aqui. E às vezes acha que aquilo é tão melhor do que ela tem para oferecer, que também isso a gente tem que ter cuidado, né? Da mãe não acreditar, poxa, ele tá tão bem aqui, eu acho que ele... E aí por afeto, abandona por afeto, né? Não tem condições de dar o que ele tem aqui. Então o nosso movimento é o tempo todo de aproximar essa mãe e fortalecer no que ela tem, né? Porque pro filho o que importa é a mãe, não importa se ela negligenciou, se ela estava usando droga, quando ela chega é a festa, é a chegada da mãe, né? Fortalecer as potencialidades e competências da família natural ou extensa e olhar de forma singular para cada história. A dificuldade da família é exatamente o que faz com que a família chegue à unidade. Então isso é muito fácil de perceber, está dado, né? É o motivo que faz com que ela chegue lá. Mas a ousadia da equipe técnica é exatamente olhar para além daquele motivo, né? O motivo foi o uso da droga, mas o que tem além disso, né? Quais são as potencialidades dessa família, seja ela a mãe, o pai ou a família extensa desse casal, né? E investir nisso. Pensando que, né, o uso da crack, por exemplo, hoje como eu falei, 90% dos casos encaminhados de bebês. Mas esses 90% não são iguais, todos usam
crack, mas cada um tem uma forma de viver, uma forma de lidar com a droga, tem uma família diferente da outra, e a gente tem que buscar individualizar esse olhar e tratar essa família como única, né? A única história que a gente tem naquele momento. Esse eu coloquei em negrito, que para mim é o maior desafio do trabalho, que é reinventar o tempo. O tempo da família, que é o tempo da criança, e o tempo da lei. São 3 tempos completamente diferentes, né? O tempo da família é um, o tempo da criança é outro, e o tempo da lei é completamente outro. E a gente vive pressionado com esses 3 tempos, né? Então o judiciário quer uma resposta, porque a criança não pode ficar muito tempo numa unidade de acolhimento, o acolhimento é provisório, a gente também trabalha baseado nisso, mas às vezes reorganizar, a família se reorganizar para receber um bebê, principalmente, que às vezes é um bebê prematuro, que tem uma condição de saúde mais frágil, que demanda outras coisas, detalhes no cuidado, que leva tempo, né? A família se reestruturar, às vezes não é a curto prazo, é a longo prazo. E o tempo da criança, que é um bebê, 4 meses para um bebê é muita coisa dentro de um abrigo, né? Então, ele chega com dias, com 6 meses ele está comendo, e daqui a pouco ele está andando, e ele está fazendo tudo isso dentro de uma instituição, né? Então, a gente sempre conversa que a gente não está querendo buscar qual tempo a gente vai priorizar, mas a gente não pode perder de vista e não ter crítica para isso, porque senão a gente fica só respondendo no judiciário também, né? O judiciário diz que tem que ter uma resposta, às vezes a gente não tem. A resposta que a gente tem é que a mãe ainda precisa de mais tempo. Ou então também poder se posicionar quando, na verdade, não dá para esticar mais o tempo, porque o que a mãe, né, o que a família apresenta, fica claro que não tem vínculo, ou que não tem possibilidade, e às vezes a equipe também tem dificuldade de se posicionar quando é uma situação de adoção. A adoção ainda é não sei se é um tabu, mas é algo ainda difícil às vezes nas unidades de acolhimento, tratar da adoção como uma possibilidade sim. Em alguns casos a adoção é a única possibilidade de garantir a convivência familiar da criança. Então assim, a gente não tem uma resposta sobre o tempo, mas eu tenho certeza de que a gente tem que estar atento a isso, para não ficar nem de uma ponta nem de outra, mas tentar conjugar essa relação. O trabalho articulado, né, intersetorial e interdisciplinar, a competência de cada área, a responsabilidade de todos. Aprender a aprender. Tanto no cuidado interno das crianças, né, hoje a gente trabalha com o bebê, então assim, a demanda de saúde é muito grande, e quando a gente consegue que a saúde da família acompanhe as crianças na unidade e no território, a gente também amplia o cuidado com a criança e os atores envolvidos, né? Não é só a Ana Carolina que é responsável por aquele bebê. A saúde da família do território tem responsabilidades também sobre aquela criança. Ela fica mais bem cuidada, né? Ela tem outras pessoas que se responsabilizam por ela. E a interdisciplinaridade, que é uma disponibilidade também, né? Não é só... você tem que estar disponível para aprender o saber do outro, né? E isso no abrigo, a gente discute o tempo inteiro, psicólogo com assistente social trabalhando junto, o que é meu, o que é seu. E às vezes, para além disso, não tem uma disponibilidade do profissional de querer aprender aquilo que é do outro e poder participar, né? Sem estar ensinando, assim, apontando, faça isso, faça aquilo, mas como que a gente lida com essa relação. Outro ponto que eu acho que tem muito a ver com a Eliana, tinha me pedido, que é estranhar os encaminhamentos. Posicionamento ético-político em favor da família, acionar os órgãos de direito para a agilização dos casos. Então a gente observa que alguns encaminhamentos que vão para a unidade, ainda que foi determinado pelo juizado, pelo juiz de direito, a gente tem o poder de dizer que está equivocado, que a criança não deveria estar ali. Então a gente não tem que receber o encaminhamento, mas veio pelo juiz, o doutor Sandro assinou. Ok, assinou, mas quando a gente leu a história, a gente viu que não era para estar aqui, não precisava ter vindo. E aí a equipe precisa ter isso muito claro, precisa ter claro que ela está ali em favor da família, em parceria com o juizado, óbvio, mas a gente tem que, a partir daquele momento, se movimentar para que aquela criança retorne. E aí é junto com o Ministério Público, é junto com a Defensoria Pública, com a equipe do juizado que a gente vive lá nas salas, buscando o que? A saída dessa criança, né? Fortalecer essa família, porque pelo trâmite normal, desde o momento que o juiz definiu, a gente vai ter que aguardar não sei quantos meses que manda o relatório, depois você manda uma outra informação, até chegar ao plano mater, digamos assim, né? Ou esperar uma audiência especial. E são casos que não devem passar nem por audiência especial, é passar pela defensoria, despachar com o juiz e reverter aquela medida de acolhimento. Esse é o momento com as famílias das crianças. E por último, os desafios e propostas que foi o que eu pensei para finalizar, né? O primeiro deles é suportar o cotidiano de um trabalho tão mobilizador.
a gente trabalhando, eu sempre falo, né? Tem que se envolver lá na briga dos bens, não é para si, mas eu vou chorar, não pode chorar, é para chorar, é para se envolver, é para estar mobilizado o tempo inteiro, mas não é fácil também, tá ali, então não é fácil lidar com o choro da criança, não é fácil chegar e ler, acabar de chegar para trabalhar e ler a história de um bebê que tem 2 dias e tem uma história que vale por 20 anos já, né, assim, de tão doída que é, de tão dura. Então, assim, a gente tem que se mobilizar e não pode adoecer, né? A gente está ali para cuidar da dor do outro, mas a gente tem que se cuidar também, cuidar do espaço, né? Mas sem perder essa mobilização, a gente não pode paralisar. E aí, como uma proposta para isso, né? Eu acho que é criar espaços de formação e troca, que a gente tem muito pouco, a Secretaria tem pouco, ela tem tentado cada vez mais melhorar isso, mas eu acho que ainda é pouco. É pouco interdisciplinar também, a Secretaria fica muito com o serviço social, hoje a gente está aqui, né, no espaço da psicologia, mas a gente tem que estar junto mais vezes e poder falar mais disso. Suportar que em alguns casos a mãe não deseja aquele bebê, isso também é algo muito difícil, principalmente para os educadores, às vezes para a equipe técnica também, né? E a gente tem que considerar que em alguns casos a mãe não quer. Claro que a gente pode pensar no abandono, sempre que eu falo de abandono, as pessoas às vezes perguntam, mas será que ela abandonou mesmo? Qual foi a situação dela? Claro, a gente pode problematizar um abandono, né? Às vezes o desejo não era de abandonar, é uma impossibilidade de cuidar. Por isso que eu acho que às vezes o abandono é uma ação afetiva, né? Ela abandonou por afeto. Eu não me sinto em condições de cuidar, eu vou dar para alguém que possa cuidar. Mas também tem situações que a mãe não quer a criança, né? Eu acho que é difícil, às vezes, aí a gente quer encaminhar para terapia, quer fazer várias coisas, quando na verdade é um desejo dela e a gente também precisa respeitar. Deixar a família visitar e aguentar o choro, cadê a mamãe? Então, assim, a gente vivencia isso diariamente com as crianças pequenas, principalmente essas que eu falei de 2, 3 anos, que convivem com a família. O educador tende a falar assim, sai escondido para ele não ver, porque aí ele não chora. E aí a gente chega, não, sai, avisa que tá indo, que vai voltar que dia? Vai voltar amanhã. Ela volta amanhã, e agora ele chora e a gente cuida do choro dele. Aí depois a gente chora também. Essa semana a gente tem vivido situações muito fortes lá, assim, que também nos fazem chorar, porque é muito difícil ver a criança querendo ficar com aquela mãe que não tem condições de ficar naquele momento. São pequenos, nos faz lembrar os nossos filhos, né? A gente se embola também, mas tem que cuidar disso, a gente não tá ali para ficar embolado, mas tem que reconhecer que a gente também sente tudo isso, né? Eu acho que poder falar disso, lá no abrigo a gente sempre fala, a gente tem que poder falar e poder dizer que não tô, tá difícil. Essa semana foi difícil, a assistente social teve que sair do atendimento, aí eu fiquei com a mãe, e a mãe se debruçou sobre o filho, dizendo, eu vou fazer de tudo para tirar você daqui, desse lugar, que eu tava contando para mim. Elas estão roubando você de mim. E eu pedia pelo menos para ela tirar a criança daquela conversa, porque o menino estava super assustado e ela dizia assim, elas estão roubando você de mim. Ela ia embora e ele ia ficar com a gente, né? Os monstros, né? Que estão roubando ele da mãe. Então essas pequenas situações são tão grandes para as crianças, né? E que às vezes se você passa ali, não, então ela fala, deixa a criança estar junto e a gente fala junto. Eu me limitei a não falar, eu pedia que ela baixasse o tom, que eu queria conversar com ela, mas não daquela forma, e que ela me entregasse o filho para eu botar ele no quarto, que ele não tinha condições de ele ficar participando daquilo. E ela não fez, pelo contrário, ela foi no quarto junto, se jogou em cima dele, e aí ela foi embora em algum momento, e aí a gente entra para cuidar dele, né? Porque não dá para achar que foi um choro, agora vai dormir, tá tudo bem. Não tá tudo bem não, tá super difícil para ele. E aí é difícil pra gente também. Estruturar a unidade conforme a lei, mas também assumir sua dimensão contraditória. Isso é um desafio muito grande.